No episódio anterior, o Prota foi para Kaesong, exterminou o grupo de Suzuki, roubou o anel dele, deu o anel dele para o Jin e finalizaram a dungeon da Raposa de Fogo. Opa, tudo bom com vocês? Mais uma continuação aqui do canal, hein? Tamo junto e fui! No prédio da Guilda Messias, Shinpaki falando que Suzuki morreu e todos os subordinados dele também. Sejam perguntando o que aconteceu com a oficina. Ela disse que ela foi destruída sem deixar rastros. Sejam pergunta quem foi a pessoa que teve a coragem de nos provocar desse jeito. Shinpaki se tremendo e diz que tem informações de que um homem de Park Yong estava no local com uma identidade falsa. Sejam pergunta como ela vai lidar com essa situação. Shinpaki diz que se ele estiver falando sobre o Park Yong, já fez algo sobre isso. Diz que logo a burrice dele de tentar manter a Guilda Messias sobre a ameaça será responsável pelo seu fim. Ela diz também que tem outro problema. Recrutaram essa pessoa aqui para manter Isaac sob controle. Fala que ele é um jogador que tem mostrado suas forças ultimamente. E seu Nimbus é o emissário do submundo. E a principal habilidade dele é soldado esqueleto. E aparentemente ele consegue produzir soldados esqueletos e formar um exército. Jogadores que presenciaram o poder dele chamam ele de o rei dos mortos-vivos, Johan George. E decidiram que ao invés de Isaac, foram atrás de Johan, que não esconde suas próprias ambições. E mesmo que Isaac tenha falado que possui relação amigável com a nossa guilda, passamos por grandes perdas por causa dele. Então usarão o Johan para manter ele sob ameaça. Sejam pega no ombro dela, dizendo que quanto maior for o desejo deles, mais fácil é de manipulá-los. Ele diz que o rei dos mortos-vivos, né? Diz que gosta do nome dele e vai dar essa última chance para ela. Shinpaki carregada de medo. Dentro do carro, a secretária perguntando como foram as coisas com a Guilda Frontier. Ele diz que ocorreu tudo bem e esses caras estavam faz tempo tentando entrar no mercado coreano. Fazer um acordo com a gente era a melhor opção para eles. Ela diz que fazer um acordo com uma das maiores 5 guildas é bom para manter a Guilda Messias sob controle. Mas ainda tem algo preocupando o senhor? Park Yong diz que tem sim. Não existe nada de graça nesse mundo. E pessoas que se aproximam com boa vontade demais certamente estão planejando algo. Park Yong pensativo diz que se a Guilda Messias tentar ferrar ele, vai usar a fama deles contra eles mesmos. Ele pede para a secretária chamar o Kim amanhã de manhã para a guilda. A Prota na Guilda Fênix pergunta se só precisa trabalhar com a Guilda Frontier por enquanto. Park Yong fala que o Prota não precisa trabalhar, só vai receber proteção enquanto sobe de nível em segurança. Diz que eles vão entrar em uma dungeon em 2 dias, então é bom estar preparado. Prota indo embora. Fala que esse plano do Park Yong era para ser bom, se juntar com outra guilda, mas é meio óbvio demais. Com certeza Park Shin já deve ter antecipado esse plano dele. Diz que é bem provável que a Guilda Messias e a Guilda Frontier estejam trabalhando juntos por baixo do plano. O Prota pega o telefone, dizendo que vai ligar para Se-chan para conseguir informações sobre isso. O Prota chega na área da dungeon, seu grupo falando que são muito sortudos, dizendo que estão felizes de ter se juntado ao esquadrão de elite do Park Yong. Uma pessoa vem entrando na porta, falando que se chama Jamie e faz parte do time da Guilda Frontier e manda todos se sentarem para dar algumas explicações. Diz que a Guilda Frontier vai garantir a segurança deles, então eles vão ter que seguir umas regras. A partir de hoje, eles estarão proibidos de entrar em qualquer dungeon sem eles e manda eles não fazerem nada. O figurante se levanta perguntando o que ele quis dizer com não fazer nada. Jamie apontando para o contrato, fala que nele só diz para ajudarem eles a subir de nível em segurança, não diz deixar eles livres por aí, e diz que só está afirmando, não é uma sugestão, e se não seguirem essas restrições vai ser problemático. Manda eles só se sentar aí e ficar quieto, que vai deixar fácil de entender. Dá um sorriso maligno, fala para eles não fazerem nada dentro da dungeon, só precisam deixar a guilda deles alimentar eles como se fossem uns bebês, e diz que se eles tiverem qualquer reclamação, fala agora, que vai dizer para Park Yong que o contrato está cancelado, porque vocês não querem cooperar. Pro tá pensando, parece que estão tentando controlar os homens do Park Yong, fingindo ser supervisão. Pro tá falando no telefone, Se-chan dizendo que uma mudança nos planos será necessária, provavelmente não seja uma boa ideia entrar nessa dungeon. Depois de fazer umas pesquisas, a Guilda Messias e a Guilda Frontier estão trabalhando juntas como você achava. Se-chan diz que sabia que as ações da Guilda Messias estavam estranhas, mas não pensava que eles teriam conexões com uma das maiores guildas dos Estados Unidos. Pergunta por que o Prota não desiste dessa dungeon. Se ele quiser pode encontrar uma dungeon mais segura para ele. O Prota diz que parece que está sendo subestimado. Ele precisa entrar na toca do leão se quiser caçar um leão. O Prota dando um sorrisinho, fala que não é momento para conversarem sobre as duas guildas estarem trabalhando juntas. Se-chan nervoso fala que precisam de um plano novo quanto antes. O Prota diz que só quer 2 coisas. A primeira é para ele manter atualizado sobre informações da Guilda Frontier. A segunda é que ele controle as consequências. Se-chan com um sorriso na cara fala que tudo bem, já que ele tomou sua decisão, vai se certificar de limpar toda
toda a bagunça que acontecer. Eles entram na dungeon e ficam sentados subindo de níveis. Os figurantes sentados, dizendo que mesmo que seja a terceira dungeon, ainda não consegue se acostumar com isso. O seu amigo falando que isso não é tão ruim assim, eles estão ganhando sem fazer nada. E logo poderão ir em uma dungeon com o mestre Park Yong. Figurante falando que escutou boatos que logo ele vai entrar em uma dungeon de 6 andares. O Pro tá pensando, diz que a guilda Frontier está rushando as dungeons para facilitar as coisas, já que vai ser mais fácil para eles agirem quando o Park Yong estiver dentro da dungeon. A dungeon é concluída, os figurantes começam a se levantar. Um figurante maior ainda aparece perguntando por que eles se levantaram. Não lembra de ter falado para eles ficarem em pé. O figurante pergunta o que ele quis dizer com isso. Diz que já apareceu uma mensagem de conclusão da dungeon. Deveríamos nos aproximar mais. Figurante cuzão falando que não vieram aqui para serem amigos. Manda eles não fazerem nada sem que eles mandem. O Prota fica só observando essa sacanagem. Sechan com um sorriso na cara falando que aposta que o Prota está odiando eles não deixarem de fazer nada. E diz que Park Yong é incrível por causa dele. A guilda Frontier não está conseguindo fazer nada ainda, mas acha que isso já vai acabar. Dizendo que Park Yong fez uma coletiva de imprensa antes do que ele esperava. O Prota diz que o momento é crítico para ele revelar as próprias ações, então ele não tinha escolha. Sechan diz que quando Park Yong entrar na dungeon, a guilda Frontier vai mostrar suas verdadeiras garras, mas provavelmente você vai lidar com eles da melhor forma, não é? E diz que sobre as informações que ele pediu, até amanhã vai ter elas. O Prota diz que pensava que fosse o Sechan que viria falar com ele hoje. A secretária ali dizendo que faz tempo, né, senhor Kim? Sechan dizendo que precisa encontrar o Kim pelo menos uma vez. A secretária ali pediu para ir na reunião de hoje, no lugar dele, dizendo que isso é muito importante para ela. A secretária ali pede desculpa para o Prota, dizendo que apareceu uma coisa muito importante para o chefe de última hora. Ela tira uns papéis dizendo que os planos de negócios irão ocorrer sem problema algum. O Prota mexe no papel, fica surpreso, dizendo que não só tem informações sobre os principais membros da guilda Messias, como também informações detalhadas sobre as guildas que eles têm relações. A secretária ali fala que de acordo com as informações que eles reuniram, a guilda Messias conseguiu se infiltrar em todas as 5 maiores guildas do mundo. Ela diz que primeiro precisam lidar com quem está ajudando a guilda Messias. Essa é a única forma de conseguir ter uma esperança de lidar com eles. Ela entrega um papel dizendo que o pagamento será adiantado como sempre, e isso deve ser o bastante. Ele olhando o pagamento, ela diz que as informações nesse documento têm um valor inestimável. Ele contém uma lista de itens usados pela guilda Messias, como também os possíveis infiltrados da guilda Messias nas 5 grandes guildas, e até mesmo os itens lendários que eles possuem. O Prota com um sorrisinho na cara fala que esse pagamento é o bastante mesmo. Mexendo no documento, vê uma parte que lhe chama sua atenção, dizendo que esse é Sam Oliver, o cara que está me guiando eles, mas não sabia que ele era o dono da lança de Percival. O Prota manda lá dizer uma mensagem para o muito ocupado Sechan, apontando para a foto, diz para ele conseguiu de sempre para ele. Um figurante chamando Sam, perguntando quantas pessoas tem que cuidar hoje, falando que não importa se matarem ou deixarem os outros vivos, mas tem que eliminar um cara. O figurante feliz dizendo que só um cara, você é mesmo sortudo, hein? Sam com um sorriso na cara diz que acha que tem sorte mesmo, os outros times têm que cuidar de 4 ou 6 pessoas. Sua chefe Naomi falando que Park Yong está ausente em uma dungeon, manda eles começarem um plano hoje mesmo. Ela diz que como ele tem a lança de Percival, precisa ter certeza de eliminar o Kim. Ele tem uma alta prioridade na lista de eliminação, já que sobreviveu a várias tentativas de assassinato das outras guildas. Ela séria diz que não deram a lança para ele por ser incrível não. Sam muito puto, dizendo que precisa ter sucesso, não importa o que, não podem deixar que tirem essa lança dele. Depois disso, todos entram na dungeon. Uma mensagem aparece dizendo para eles sobreviverem por 4 dias, para irem para o próximo andar. Sam fica brabo falando que é uma merda de dungeon de sobrevivência. Se ele perceber que tem algo de errado e começar a fugir, vão ter que ficar seguindo ele por 4 dias. Dando uma olhada, fala que se ele sobreviver e chegar no segundo andar, as coisas vão ficar muito complicadas. O Prota analisando, fala que parece que eles vão fazer o movimento no primeiro andar, hein? Ele dá um sorrisinho, dizendo que está na hora de começar a agir também. O figurante perguntando quando vão começar. Sam diz que não precisam ficar andando com ele por aí, vamos acabar com ele logo, vamos levar ele para um lugar isolado e fingir que foi um acidente. O Prota começa a sair do seu grupo, dá uma olhada para trás com um sorrisinho na cara. Sam dá uma olhada rápida e já dá um grito mandando pegarem ele. Pergunta o que eles estão fazendo parado, corram atrás dele agora mesmo. O grupo do Prota fica olhando a situação, fica se perguntando o que está acontecendo, perguntando se o Kim enlouqueceu, e mesmo que seja sufocante ficar parado, não existe situação melhor que essa do que ser upado sem fazer nada. O figurante na floresta perguntando aonde aquele desgraçado foi. O negão falando que não tem como saber onde ele está com todas essas árvores, é difícil de saber para onde ele foi. Seu amigo perguntando se eles devem se separar para procurar ele pela área. O negão diz que essa é uma quest de sobrevivência, tem monstros
monstro por todo lugar, se forem sozinhos podem acabar morrendo. Eles ficam se perguntando se ele percebeu e acabou fugindo. O prota desce da árvore, começa a puxar algo do seu inventário com um anel na mão, fala que não pôde testar antes por causa da segurança restrita, fala que os espólios que conseguiu na masmorra da Raposa de Fogo, o anel do Ultra, o anel Plus Ultra, tem um efeito de subir o rank das habilidades da pessoa em um nível. O prota com um sorriso na cara fala que agora vai conseguir invocar um novo tipo de soldado esqueleto, umas perninhas se aproximando. Ele dá uma olhadinha, vê um monte de lobo, falando que não tinha hora melhor que essa. Os figurantes reunidos falam que se ele conseguiu fugir, as coisas vão ficar bem ruim. O barbudo falando que talvez alguém tenha vazado os detalhes do plano deles, porque isso não faz sentido. Estão dizendo que se o plano tivesse vazado, ele teria pedido ajuda ou nem mesmo teria vindo para cá. O negão assustado perguntando o que devem fazer agora, não podem ficar aqui esperando ele aparecer. Estão dizendo que é uma quest de sobrevivência, não preciso se cansar matando o monstro, vamos procurar por ele silenciosamente e achar ele. E como aconteceu algo inesperado, teve que eliminar o grupo de figurantes que estava com ele também. Correndo pela floresta, Sam dizendo que está tudo de acordo com as informações da Naomi. Ele não é um cara fácil, nervoso de que não consegue entender a situação atual, não importa o quanto pense nela. Ele passa por um cadáver de lobo que explode. Sam no meio da fumaça falando que agora tudo faz sentido, nós é que estamos sendo caçados. Ele grita para seus companheiros dizendo que eles cairiam em uma armadilha, manda todos se prepararem para contra-atacar. O loiro falando que se machucou, pede para o Sam usar o curar nele. Ele vê um soldado esqueleto que já começa a meter a facada nele. O negão pedindo para eles fazerem alguma coisa, toma uma flechada quando ia dizer que não consegue ver nada por causa da poeira. Sam nervoso falando que desse jeito vão ser eliminados antes de conseguirem fazer alguma coisa. Ele bate por seu pau no chão, usando uma habilidade de afastar a poeira. A poeira começa a se afastar. Ele percebe algo. Atrás dele, um soldado esqueleto preparando um golpe. Ele desvia por pouco do golpe, mas sua madeira se quebra no meio. Diz que não pensava que teria que usar isso aqui. Ele puxa a lança de Percival do seu inventário. O prota atrás da árvore escondido, falando que a lança de Percival é o terceiro item lendário da Távola Redonda. Diz que conhece ela bem por já ter lidado com a última pessoa que usava ela. Diz que devido ao grande efeito de penetração, os ataques dessa lança não podem ser bloqueados por armadura. E além disso, as feridas causadas por ela não podem ser curadas por um determinado tempo. Usando sua aura no chão, Sam percebe algo diferente. Os soldados esqueletos começam a recuar de repente. Ele se surpreende. Aparece um soldado esqueleto do tipo besta. Sam dizendo que os movimentos dele são muito rápidos. O bicho corre levantando poeira. Começa a correr na velocidade da luz de um lado pro outro. Sam dizendo que pensava que era bom com velocidade, mas esse bicho aí, hein? O soldado esqueleto continua correndo pelo meio das árvores. Sam nervoso falando que não tem escolha além de esperar ele vir até ele. Com a sua lança, um golpe deve ser o bastante. O soldado esqueleto começa a ir na direção dele. Sam com um sorriso na cara preparando sua lança, vai na direção do soldado esqueleto, quase acertando um golpe. O soldado esqueleto desvia. Sam fica surpreso falando que nem ferrando que esse soldado esqueleto desviou. O esqueleto fazendo um drift, já pula no braço dele dando um mordidão e começa a balançar como se ele fosse um pedaço de osso. O prota tirando sua máscara de troca de alma, apesar de ter presas afiadas e garras, os soldados esqueletos do tipo besta não são mais fortes que os soldados esqueletos do tipo humano, mas devido à estrutura deles, eles são muito mais rápidos do que o tipo humano. O soldado esqueleto em cima do Sam, ele nervoso dizendo que não pode morrer aqui, dizendo que mesmo que perca um braço, precisa alcançar a lança. Quando ele tá chegando perto, vê uma sombra na frente dele. O prota pegando a lança, fala que não importa o quanto ela seja boa, se você não acertar um golpe, ela é inútil, dizendo que não sabe o motivo de ele estar sendo alvejado. Mas já que chegou nesse ponto, não adianta conversar mais. Sam nervoso dizendo que só estava seguindo ordens, se deixar ele viver vai cooperar com tudo que ele quiser. O prota só com um sorrisinho na cara ouvindo isso. Jamie já chega gritando dizendo que tem um problema, Madame Naomi. Ela perguntando o que aconteceu. Ele entrega um pendrive dizendo que essas são as imagens das pessoas que matou os agentes. Ela fica surpresa olhando a gravação. Os seus agentes atirando em alguém. A pessoa que elimina eles é o Sam. Naomi perguntando o que está acontecendo. Será que foi muito dura com ele? Jamie dizendo que não esperava que Sam fosse trair eles. Naomi assustada dizendo que isso é uma emergência. Se o Sam traiu ela sabendo quem está por trás deles, será o fim dela. Precisa se livrar dele pessoalmente. Dentro de um carro, uma pessoa falando que o massacre deu tudo certo. Sam falando que agora que o trabalho terminou, podemos seguir para o próximo passo. É Jim perguntando se ele ainda vai fazer algo. Pergunta se não seria melhor ele se esconder por enquanto. O prota tirando a máscara, falando que vai se esconder sim, dentro de uma dungeon. Não tem melhor lugar que lá para se esconder. O que o prota
pediu da secretária ali era uma máscara facial do Sam Oliver. O Prota com um sorriso na cara, dizendo que é o momento perfeito para entrar uma dungeon de 2 andar e manda o Jin se preparar. Jin assustado perguntando por que ele não tem nada a ver com isso, por que precisa se esconder junto com ele. Prota falando no telefone e pergunta como está o movimento da Guilda Frontier. Setian diz que não tem nenhum movimento ainda. Parece que Naomi está tentando finalizar esse assunto por conta própria, sem relatar para ninguém. Fala que não dá para ter certeza, mas acha que ela provavelmente é a informante da Guilda Messias que estão procurando. O Prota pensativo diz que a Guilda Frontier é uma das 5 maiores guildas do mundo, mas parece que a Guilda Messias ainda não chegou tão fundo nela. E mesmo nas memórias do Sam, não tinha muitas informações além de Naomi. Setian diz que pelo fato do falso Sam ter traído eles, as coisas começaram a dar errado. Então agora Naomi tentará resolver esse incidente antes do Park Yong aparecer. Rindo, fala que se o Park Yong descobrir a verdade, isso não será apenas uma dor de cabeça para ela. Manda o Prota se esconder bem dentro de uma dungeon. Fala que vai ficar assustando Naomi com um falso Sam. O Prota falando que está planejando se esconder em uma dungeon. Fala que é uma dungeon em Taiwan. A floresta congelada. Setian fica assustado porque logo esse lugar. Fala que essa masmorra já teve 23 tentativas falhas de conclusão. Jin assustado ouvindo isso, fala que esse maluco quer levar ele para esse lugar. Setian diz que essa dungeon, a Guilda Messias já falhou 4 vezes em tentar concluir ela. Prota diz que sabe disso. Antes dele voltar no tempo, ela ainda não tinha sido concluída. Já tinham tentado 43 vezes. E por causa dessas falhas em Taiwan perdeu metade do seu território para os monstros. E como existe um limite de nível, nem mesmo o Sejun pode fazer algo com ela. E se ele passar o nível 60, também não vai conseguir fazer nada. Pode existir algo dentro dessa dungeon que possa ajudar na guerra contra a Guilda Messias. Com as informações atual que tem, não é o bastante para lidar com eles. Setian falando que não vai adiantar falar para ele não ir, né? Jin assustado mandando Setian não desistir de convencer ele. Fica pálido quando Setian fala que não tem outra escolha. Pode ir nessa. O Prota diz que a chance de concluir essa dungeon é de 10%. Setian rindo, fala que 10% deve ser o bastante. Jin fica branco falando ferrou, só 10% de voltar vivo. O Prota diz que se ele chegar no segundo andar com a lança de Percival, nada pode parar ele. Setian fala que vai preparar essa dungeon para ele entrar com o nome de Isaac. O Prota com um sorriso na cara, manda ele usar a opinião pública para pedir itens da Guilda Messias. Já que eles não conseguiram finalizar ela, não vamos terminar ela de graça, não é? E acabou. Comenta aí embaixo. Aí embaixo, fui.